A felicidade raramente se despedaça de uma só vez. Às vezes, ela se desfaz aos poucos, no silêncio das noites. Nos abraços que não acontecem. Nos olhares que já não se encontram. O meu nome é Tomás. Tenho 35 anos. E sou pai de 2 meninos, um de 3 anos e outro com apenas 1 ano e meio. Durante muito tempo, acreditei que tinha tudo o que um homem precisa. Uma esposa doce, 2 filhos saudáveis, e uma casa que estávamos a construir juntos. Não éramos ricos, nem perfeitos, mas éramos normais. É para mim. Isso bastava. Mas num certo domingo à noite, quando estiquei a mão para tocar no ombro dela na cozinha, ela se encolheu, como se o meu toque tivesse se tornado estranho. E naquele momento, algo em mim se partiu. Nada mais voltou a ser igual. A partir dali, comecei uma descida lenta e profundamente dolorosa em direção à verdade. E quanto mais eu tentava salvar o que tínhamos, mais percebia que talvez ela já tivesse desistido há muito mais tempo do que eu imaginava. A rotina foi se tornando fria. Abraços se tornaram raros. Conversas superficiais. Dormíamos em quartos separados. Ela dizia que era por causa das crianças. Mas, no fundo, eu sabia, não era só isso. E eu preferia acreditar que era apenas uma fase. Que ela voltaria. Que tudo passaria. Mas estava enganado. Muito enganado. Você já sentiu que a pessoa ao seu lado estava ali, mas já não era sua? Conte nos comentários. Eu leio tudo. E talvez, a sua história também precise ser contada. Aparências enganam, o começo do fim. Durante muito tempo, achei que o silêncio da minha esposa era apenas cansaço. 2 filhos pequenos, noites mal dormidas, casa em construção, a pressão de manter tudo funcionando. Quem não ficaria exausta? Mas o que eu não percebi foi que aquele silêncio não era de cansaço. Era o silêncio de alguém que já tinha ido embora por dentro. Ela começou a evitar meu toque. Parou de sorrir para mim pela manhã. Parou de me dar boa noite. E um dia, simplesmente deixou de dormir no mesmo quarto. Primeiro, disse que era por causa das crianças, que o mais novo só dormia no colo dela. Depois, começou a dizer que eu roncava demais. No fim, nem precisava mais de desculpas. Comecei a me questionar. Será que fiz algo errado? Será que fui ausente demais? Será que ela se apaixonou por outro? Mas eu ignorava essas perguntas. Preferia fingir que tudo estava bem. Que era só uma fase. Que bastava continuar a ajudar em casa. Cuidar dos meninos. Fazer o jantar de sexta. Que um dia ela voltaria a me olhar como antes. Mas quanto mais eu tentava, mais distante ela ficava. Um dia, sentei com ela na varanda. Esperei as crianças dormirem. A lua estava cheia. A noite estava calma. E perguntei: por que você não fala mais comigo? Por que me evita? Por que parece incomodada com minha presença? Ela hesitou. Engoliu em seco. Desviou o olhar. E finalmente respondeu: porque eu não aguento mais ser tudo sozinha. Disse que se sentia sufocada. Que eu era passivo. Que ela tinha que decidir tudo. Que eu era previsível. Você é um bom pai. Mas um homem que não sonha. Não move montanhas, cansa. Essas palavras me atingiram como um soco. Eu não gritava, não traía, estava presente. Mas, aparentemente, isso não era o suficiente. Nos dias seguintes, tentei de tudo. Fazia o jantar antes dela pedir. Lavava a louça, mesmo com as mãos calejadas do trabalho. Levava as crianças para o parque, para que ela pudesse descansar. Sorria mesmo quando queria chorar. Mas nada mudava. Contei tudo ao meu melhor amigo, Mateus, numa tarde no café perto do trabalho. Ele olhou nos meus olhos e disse: amigo, às vezes, não é o que você deixou de fazer. É que ela já decidiu te deixar, só ainda não teve coragem. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. E foi aí que comecei a reparar nos detalhes. Ela passou a sorrir demais ao celular. Saía do quarto para atender ligações. Começou a usar um perfume novo, mas só para ir ao mercado. Um sábado à tarde, ouvi a sogra comentar algo estranho ao telefone com uma das irmãs da minha esposa. Ela não está bem, mas também não ajuda esse rapaz a ficar grudado o tempo todo. Ele é tão bom, mas tão, sem brilho. Naquele momento, percebi que eu estava ficando sozinho naquela casa. Mesmo com tanta gente ao redor. Minha esposa, minha sogra, até a irmã dela. Todos viam em mim alguém invisível. E quando alguém se torna invisível dentro do próprio lar, é porque algo muito maior já está quebrado.
O mais assustador não é quando alguém vai embora. É quando a pessoa ainda está ali, mas você já não existe mais para ela. E foi nesse vazio que eu comecei a cavar mais fundo. A procurar respostas. A observar cada detalhe. E o que encontrei foi muito pior do que eu imaginava. Mas antes de desistir, antes de aceitar o fim, eu tentei. Tentei mais do que qualquer homem deveria. Porque, às vezes, amar também é insistir. Mesmo que o outro já tenha desistido. Você já tentou salvar algo que já estava perdido? Compartilhe nos comentários. A sua história pode ajudar alguém a não se sentir tão sozinho. 2. Esperança que dói. O homem que tentou de tudo. Há dores que gritam, outras que sussurram. Mas a pior de todas é aquela que você tenta curar com esperança, e só recebe silêncio em troca. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois das palavras cortantes. Das noites solitárias. Do olhar vazio dela. Eu ainda queria acreditar. Acreditar que o amor podia voltar. Acreditar que os nossos filhos teriam uma família inteira. Acreditar que eu não era tão descartável assim. Comecei a mudar. Acordava mais cedo para fazer o café. Inventava desculpas para levá-la ao trabalho. Só para ter 15 minutos com ela no carro. Organizava flores na mesa. Sem datas especiais. Fazia listas de mercado e limpava o chão enquanto as crianças dormiam. Mesmo que ela não notasse. Eu continuava tentando. Na terapia de casal. Tentei expor o que sentia. Mas ela sentava de braços cruzados. Olhos baixos. E dizia apenas: não sei. Só, não sinto mais nada. A terapeuta, uma mulher empática chamada Sofia, olhava para mim como quem entende uma dor que já viu muitas vezes. Vocês têm línguas do amor diferentes. Disse. Ele precisa de toque, de presença. Ela precisa de ações, de estrutura. Então eu fiz mais. Muito mais. Mas nada quebrava aquele muro. Ela sorria para os filhos. Para a sogra. Para as amigas do trabalho. Menos para mim. Um dia. Tentei algo diferente. Preparei um jantar surpresa. Luz de velas. As crianças estavam com a avó. A mesma música que dançamos na nossa lua de mel. Pensei, hoje, talvez, ela lembre de quem fomos. Ela chegou, olhou a mesa, e disse: para que tudo isso? A gente nem está bem. Nem sentou, nem tocou no vinho. Foi direto para o quarto. Fiquei ali, sozinho, com o talher na mão e o peito em pedaços. Contei tudo à minha mãe. Uma mulher de poucas palavras. Mas de coração sábio. Ela olhou para mim, enxugou as lágrimas do meu rosto e disse: filho, quando só um lado luta. O nome disso não é amor. É sacrifício. E sacrifício solitário, mata. Mas mesmo assim, continuei. Porque cada sorriso dos meus filhos me fazia acreditar que ainda valia a pena. Até que um dia, no meio de uma sessão, minha esposa disse: a verdade é que, eu me casei com você para agradar meus pais. Não por amor. Foi como se o chão sumisse. Tudo aquilo. Os aniversários. O nascimento dos nossos filhos. Os planos da casa. Era tudo uma encenação. Saí da terapia mudo. Mateus me ligou naquela noite. Como fazia toda semana. Expliquei tudo. E ele, com a brutal sinceridade de sempre, disse: amigo, você não está tentando salvar um casamento. Você está tentando ressuscitar um corpo sem alma. E ele tinha razão. Mas antes de desistir de vez, eu ainda fiz mais uma pergunta a ela. Você quer salvar esse casamento? E ela respondeu: não sei. Essa foi a última esperança que tive. E ela também morreu naquela noite. Foi ali que comecei a observar com outros olhos. Deixei de ser o homem que suplicava por amor. E me tornei o homem que procura a verdade. E quando você abre os olhos, a verdade começa a gritar. Você já tentou tanto que passou a se perder de si mesmo. Conte nos comentários. Às vezes, colocar em palavras é o primeiro passo para se libertar. 3 mentiras e sinais, quando a verdade se aproxima. A verdade raramente chega de uma vez. Ela vem em fragmentos, olhares desviados, desculpas repetidas, toques ausentes. E quando você junta tudo, o quadro que aparece, parte o seu mundo ao meio. Depois daquela resposta, aquele, não sei se quero salvar nosso casamento. Eu parei de insistir por amor. Mas comecei a prestar atenção. Ela mudou a senha do celular. Disse que era por causa dos filhos, que mexiam no YouTube. Ela começou a dormir com o telefone debaixo do travesseiro. Disse que era porque o despertador tocava ali. Um dia, entrei no carro depois dela e senti um perfume forte demais. Não era o dela.
Pelo menos, não o que ela usava comigo. Naquela noite, ela chegou tarde do trabalho. Disse que ficou para organizar um evento. Mas eu liguei para a amiga com quem ela supostamente estava, e descobri que não houve evento algum. Contei tudo isso à terapeuta. Sofia respirou fundo, me olhou nos olhos e disse: às vezes, a verdade está diante de nós. Mas o coração ainda não está pronto para aceitar. O que eu senti era agonia. O tipo de angústia que faz o estômago doer. Que não te deixa dormir. Que te faz sorrir para os filhos enquanto por dentro você está em ruínas. É mesmo assim. Ela me dizia que estava tudo bem. Que eu estava paranoico. Que precisava confiar mais. Até que, numa noite comum, abri o histórico de ligações de um aplicativo que ainda compartilhávamos. E lá estavam 4 ligações para o mesmo número. Às 10h03 da noite, 10h07 da noite, 10h10 da noite, 10h14 da noite. Era o número do ex-namorado dela. O tal primeiro amor, que, segundo ela, não significava mais nada. Senti um frio na espinha. Sentei na cama. Esperei ela sair do banho e perguntei. Com calma: você ligou para ele? Ela me olhou, gelada, e respondeu: claro que não. Você está maluco. Então eu mostrei as chamadas, o horário. Ela congelou. Não teve mais como mentir. Disse que ele havia ligado bêbado, falando besteiras. Que ela desligou. Que depois ficou se sentindo mal, e quis resolver como adulta. Mas havia mais mensagens. Uma, em especial, me fez tremer. Vou continuar ligando até você me atender como um ser humano. Naquele instante, tudo desabou. Ela não só estava mentindo. Ela estava escondendo algo que poderia destruir tudo. Contei tudo a Mateus, meu amigo de confiança. Ele ficou em silêncio por um tempo. E depois perguntou: e agora? Você vai continuar esperando que ela te escolha? Ou vai escolher a si mesmo? Pela primeira vez. Foi ali que decidi fazer algo que nunca imaginei. Instalar um gravador de áudio no carro dela. Pela primeira vez em meses. Deixei de ser o homem que ama. E me tornei o homem que precisava saber a verdade, doa a quem doer. 3 dias depois, ela usou o carro para ir à academia. Quando voltou, entrei no aplicativo, com o coração disparado. Respirei fundo, e dei play. Era a voz dela, rindo, falando baixo, intimidades, chamando ele pelo apelido que usava comigo anos atrás. Falavam sobre sexo, sobre saudade, sobre viagens, sobre um futuro juntos. Quando eu te visitar em julho, promete durar mais de 3 segundos. Quero que seja igual àquela vez. Lembra, já falei com meu marido que vou visitar uma amiga. A verdade, enfim, chegou. E foi cruel, violenta, incontestável. Naquela noite, não dormi. Ouvi a gravação mais de 10 vezes. É a cada repetição, alguma coisa dentro de mim morria. Porque às vezes, a verdade não liberta. Ela destrói. Você já desconfiou de algo, mas preferiu acreditar na mentira? Fale comigo nos comentários. Às vezes, desabafar é a primeira libertação. 4 provas que matam. A descoberta que mudou tudo. A pior dor não é a da traição. É a de perceber que você não foi apenas enganado. Você foi substituído, sem sequer ser avisado. Depois de ouvir a gravação, desliguei o celular e fiquei imóvel por minutos. Horas talvez. Eu não chorava, não gritava, não quebrava nada. Porque, quando a alma se parte de verdade, o corpo só paralisa. Na manhã seguinte, levei meus filhos à creche. Como sempre, beijei suas testas. Sorri, mas por dentro, eu estava em ruínas. Peguei o carro, fui até o escritório do meu irmão mais velho. Ele me recebeu com aquele jeito prático de sempre. Então, é verdade, eu apenas assenti com a cabeça. E pela primeira vez desde que tudo começou, ele me abraçou, forte, em silêncio, como quem entende que certas dores não se curam com conselhos. Naquela tarde, marquei com um advogado. O nome dele era Arthur. Contei tudo. Mostrei os áudios, as provas, as mensagens. E ele me disse: você tem tudo o que precisa. Mas precisa decidir se quer justiça ou vingança. Essa frase ficou na minha cabeça por dias. À noite, sentei no sofá da sala. Minha esposa estava no quarto, mexendo no celular. Chamei-a com voz calma. Podemos conversar 1 minuto. Ela veio, com aquele ar impaciente. Como se a minha dor fosse um incômodo. Como se eu fosse um fardo. Entreguei-lhe um envelope. Dentro,
A convocação para a mediação de divórcio. Ela empalideceu. Perguntou: o que é isso? E eu respondi: é a verdade. Toda. Em áudio. Em papel. Em silêncio. Em tudo que você destruiu sem sequer olhar para trás. Ela tentou negar. Disse que eram apenas conversas. Que não foi real. Que era só uma fantasia. Então, peguei o celular e reproduzi um trecho. Quero que dure mais do que 3 segundos. Lembra daquela noite? Já falei com meu marido que vou visitar uma amiga. Em 2 anos. Você se muda para cá. Vamos ficar juntos. Ela caiu sentada. Pela primeira vez, não tinha desculpas. No dia seguinte, fui até a casa dos meus sogros. Pedi para conversar com eles, só nós 3. Gravei a conversa, conforme orientação do advogado. Olhei nos olhos deles e perguntei: vocês acham que eu fui um bom marido? Um bom pai? Eles responderam, quase em uníssono: sempre achamos. Sempre dissemos isso a ela. Então, contei tudo. Mostrei provas. Sem gritos. Sem teatro. Apenas verdades. A sogra chorou. O sogro ficou em choque. E murmurou: ela destruiu tudo. E nem percebeu. À noite, recebi mensagens dos irmãos dela. Uns pedindo desculpas. Outros dizendo que, talvez ainda haja salvação. Mas eu não queria mais salvação. Porque não se reconstrói uma casa com os mesmos tijolos que a destruíram. Nos dias seguintes, ela começou a mandar mensagens. Flores. Fotos com os filhos. Mensagens como: a gente te ama. Eu fui fraca. Me perdoa. Mas não ligava. Não aparecia. Não me olhava nos olhos. Porque quem realmente se arrepende enfrenta a dor. Não se esconde atrás de mensagens. E eu havia me tornado um homem diferente. Um homem que aprendeu a verdade mais cruel de todas. Às vezes, amar também é ir embora. Não por fraqueza, mas por dignidade. Mas o mundo não aceita o silêncio. As pessoas começaram a tomar partido. Alguns me chamaram de forte. Outros, de covarde. Porque no fim, o traidor é esquecido. Mas quem fecha a porta sempre acaba sendo o vilão. Você já foi culpado por ter coragem de sair de um lugar onde só te feria. Compartilhe comigo nos comentários. Sua dor tem valor. Sua voz merece ser ouvida. 5. Vítima ou vilão? O julgamento da família. Quando alguém quebra a promessa, é esperado que quem foi traído perdoe. Mas quando decide ir embora, é ele quem vira o vilão da história. Depois da entrega dos papéis. Silêncio. Por 1 ou 2 dias. Mas então, vieram as mensagens. As ligações disfarçadas de preocupação. As conversas com tom calmo, mas cheias de julgamento nas entrelinhas. A irmã dela foi a primeira. Ela está destruída, sabes? Chora todas as noites. Admite que errou. Mas agora és tu quem não quer perdoar. Como se toda a culpa tivesse passado para mim. Como se eu fosse o obstáculo para a felicidade dos nossos filhos. A mãe dela escreveu uma mensagem longa. Com versículos bíblicos. Falava sobre misericórdia. Sobre a importância da família. E terminou dizendo que meu orgulho estava a ferir 2 crianças inocentes. O pai, o mesmo que me deu um abraço sincero quando soube da traição. Agora dizia que eu precisava refletir com calma e dar um tempo à dor. Até amigos em comum começaram a se afastar. Uns porque não sabiam o que dizer. Outros, porque era mais fácil ficar do lado dela. E eu continuava a dormir no sofá da casa dos meus pais. Entre o cheiro de naftalina e a televisão sempre ligada no canal de notícias. Tentava trabalhar, ver os meus filhos, ir ao ginásio, mas carregava um peso que ninguém via. O peso de ter sido traído. E ainda assim ser julgado por não perdoar. Um sábado, fui à primeira comunhão da filha da cunhada. Queria ver os meninos, passar tempo com eles. A família toda estava lá. Com sorrisos forçados, abraços curtos. Como se eu fosse um convidado indesejado num funeral que ninguém queria admitir que existia. Após a cerimônia, ela aproximou-se de mim. É mesmo definitivo? Perguntou. Olhei nos olhos dela. E pela primeira vez, sem raiva, sem dor, respondi: sim, acabou. Ela chorou. Pediu perdão. Disse que terminou com o outro. Que foi a um padre. A um exorcista. Que colocou tudo nas mãos de Deus. Mas quando lhe perguntei quantas vezes estiveram juntos, ela desviou. Mudou de assunto. Disse: por que continuar a torturar-te com isso? A verdade. Ela não se arrepende do que fez. Arrepende-se das consequências.
Não doeu o que ela fez com ele. Doeu o que ela destruiu em mim. Nos dias seguintes, a narrativa começou a mudar. Agora, eu era o homem frio. O pai que abandonou os filhos. O marido, vingativo. Porque é sempre assim, não é? O homem que se cala é forte. O homem que vai embora é cruel. Mateus, meu amigo de sempre, disse-me algo que ficou na minha cabeça. A tua dignidade vai custar-te a paz com muita gente. Mas vai devolver-te a paz contigo mesmo. E ele tinha razão. Não posso viver numa mentira para manter a imagem de família feliz. Porque família não é fachada, é respeito, é verdade. E se falta isso, então já não é família. É prisão. Agora, sou um homem só. Mas não estou perdido. Sou um pai de verdade. Mesmo que só veja os filhos a cada 15 dias. E por eles, vou seguir em frente. Alguma vez te chamaram de egoísta, só porque escolheste a tua saúde emocional? Comenta. A tua voz importa. A tua história também. 6 Renascimento em silêncio. Quando amar os filhos é deixar o passado. Às vezes, seguir em frente não é um ato de coragem. É um ato de amor. Por ti, e por aqueles que ainda te veem como herói. Já passaram meses desde aquele dia. O dia em que entreguei os papéis. O dia em que ouvi a última mentira dela. O dia em que, pela primeira vez, me escolhi. Hoje, continuo a viver com os meus pais. Ainda durmo no sofá. Ainda como às pressas antes de ligar o computador e começar o trabalho. A vida não é fácil. Mas pela primeira vez, é verdadeira. Vejo os meus filhos a cada 15 dias. E nesses dias, sou inteiro. Faço panquecas ao pequeno almoço. Levamos as bicicletas até ao parque. Deitamos no chão da sala a ver filmes da Disney. E quando eles adormecem, tapados com as mantas coloridas que a minha mãe fez à mão, eu sento-me ao lado. E sorrio. Não porque a dor passou, mas porque aprendi a viver com ela. Mateus, o meu amigo de sempre, diz que pareço outro homem. Mais magro, mais calado, mas com os olhos menos perdidos. Recebo mensagens da minha ex. De vez em quando, diz que ainda me ama. Que está a sofrer. Que não está com ninguém. Que vai esperar por mim. Mas eu, já não espero por ela. E já não espero por nada que venha do passado. A minha terapeuta diz que o luto emocional tem 5 fases: negação, raiva, negociação, depressão, aceitação. Eu passei por todas. E hoje vivo o que vem depois. O silêncio. Mas um silêncio leve, sem gritos, sem perguntas, sem fantasmas. A minha ex queria recomeçar. Mas sem largar o que a destruiu. Ela recusou mudar de cidade. Recusou cortar todos os laços com o outro. Recusou mostrar arrependimento real. Disse que não tinha tempo para me ligar. Que os filhos ocupavam todo o dia. Mas tinha tempo para mentir. Para esconder. Para me fazer de culpado. Um dia, perguntei-lhe: por que só agora dizes que me amas? E ela respondeu: porque agora sei o que perdi. Mas já era tarde. Amar os meus filhos não é voltar com a mãe deles. É garantir que crescem a ver o pai de pé. E não curvado por dentro. Um dia, talvez encontre alguém. Alguém que olhe para mim, e não veja um homem, remendado. Mas sim, alguém que sobreviveu. E até lá, vou vivendo. Um dia de cada vez. Com os meus pais. Com os meus filhos. Com a certeza de que perdi uma mulher. Mas recuperei a mim mesmo. O amor verdadeiro não aprisiona. Não cobra silêncio. Não exige anulação. O amor verdadeiro, levanta. Liberta. Ensina. E quando não vem do outro, a gente aprende a dar a si mesmo. Esta é a minha história. Não a de um herói. Nem a de uma vítima. Mas a de um homem comum. Que teve que renascer depois de perder tudo. E se tu, que estás a ouvir isto, também já te sentiste pequeno dentro da tua própria casa. Também já te culpaste por erros que não foram teus. Também já foste abandonado sem ninguém sair por aquela porta. Então, esta história é tua também. Tu também já foste obrigado a escolher entre o amor e o respeito por ti mesmo. Conta nos comentários. Alguém pode precisar da tua verdade, tanto quanto tu precisaste da minha.